Beleza. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui. Meu nome é João, vou apresentar um pouco sobre a minha tese de doutorado, eh, que busca ali trabalhar na interpretabilidade de modelos fundacionais multimodais, olhando sobre uma análise mecanística e de alucinação e probabilidade. Eh, Beleza? Então, o sumário aqui da apresentação, a gente vai passar pela motivação que a gente está fazendo isso, qual que é o problema de pesquisa que a gente busca resolver, uma metodologia, as contribuições esperadas, as limitações que a gente tem mapeado já e também algumas possíveis a conclusão disso tudo que a gente quer chegar. É importante ressaltar nesse momento também que é um trabalho que está tendo início agora, então faz pouco tempo que eu comecei, né, que eu terminei o mestrado, estou começando o doutorado agora. Então, muitas coisas aqui ainda podem vir a mudar, podem tomar outras direções. Mas bem, começando pela motivação, né? Então, modelos multimodais, eles geram decisões, e explicações a partir de imagens, textos, dados, outros tipos de dados estruturados e também outros tipos de dados não estruturados, de acordo com a arquitetura do modelo. E, em cima disso, a gente tem alguns problemas. Então, o o um dos problemas é que esses modelos são gerados para gerar respostas que sejam plausíveis, né, que soem plausíveis. Então, em cima disso, a plausibilidade da resposta que foi dada não é suficiente. Então, eles podem gerar essas saídas que pareçam, assim, no caso clínico, né, sejam razoáveis, mas não são suportadas ali por qualquer evidência, seja em qualquer uma das categorias de entrada. Para isso, a gente precisa que as respostas que sejam geradas, tenham fundamentação, eh, seja no input que foi fornecido, ou então na base de conhecimentos que foi utilizada para o treinamento desses modelos. Uma das principais preocupações, que a gente tem acompanhado aí na no ramo de pesquisa geral, é que escala sozinho também acaba não resolvendo esse problema. Então, a gente tem evidências de alucinações em modelos de tamanhos variáveis. Então, desde de modelos pequenos, com apenas algumas centenas ou milhões de parâmetros, até modelos com dezenas de trilhões de parâmetros. Então, o desafio principal seria explicar quando as saídas desses modelos possuem fundamentação, quando eles estão alucinando e também quais os mecanismos internos que eles utilizaram para chegar até aquela saída, a fim de que esses mecanismos possam ser corrigidos. Bem, então, em cima disso, né, a gente também tem o problema que a interpretabilidade desses modelos é mais difícil do que a interpretabilidade de modelos com uma modalidade apenas. Uma vez que essas explicações devem olhar tanto para evidências em imagens, quanto evidências em textos, ou evidências nas diferentes modalidades de entrada. Essas modalidades interagem dentro do modelo, geralmente. Então, a gente tem projeções de diferentes modalidades para gerar uma representação interna, e a saída corresponde a tudo isso, toda essa mistura de evidências. Então, uma explicação visual pode não levar em consideração aspectos textuais que estejam ali expostos. A mesma coisa vale para o vice-versa, né? Então, a gente quer saber como o mecanismo de linking dessas modalidades afeta a saída final do modelo. O, a gente tem na literatura ali um cenário interessante de que grande parte das abordagens explica uma ou poucas camadas ali do, da multimodalidade. Então, eles vão olhar ali apenas para o mapa de saliência, de atenção, ou então ali alguns campos reduzidos. A contribuição que é vista para esse projeto seria um framework
um framework que vai combinar essas diferentes modalidades para aí entender como que a gente pode intervir de maneira mecanística para tentar reduzir essas alucinações e fornecer respostas que sejam mais coerentes. Ah, a, a nossa pergunta de pesquisa, então, acaba sendo como a interpretabilidade desses modelos multimodais e os mecanismos de interação dessas diferentes modalidades suportam ou eh, in- podem receber intervenções mecanísticas a fim de que a gente consiga mitigar a alucinação e aprimorar a confiabilidade desses modelos. A gente parte de algumas hipóteses, então a principal delas é que a confiabilidade desses modelos é aprimorada, né, melhora, a partir do momento que esses modelos possuem mecanismos de interpretação que deem de maneira explícita como eles estão interagindo esses diferentes mecanismos, além de para além, né, do que eles fazem atualmente, de tratar eh, essas entradas de maneira independente. A metodologia que é proposta parte de quatro pontos de trabalhos principais, então, iniciando ali com uma síntese contextual, então, eh, olhando principalmente para a literatura, a gente parte para um momento seguinte de interação transmodal, vendo como fazendo ablações e perturbações para ver como essas multimodalidades estão interagindo entre si, gerando posteriormente ali um diagnóstico dessas apresentações e, por fim, possibilitando a intervenção mecanística desses modelos. Falando um pouquinho em mais detalhes sobre cada um desses pontos, né? Pulando a parte de síntese contextual, retrata ali mais a parte de review de literatura, então, sem maiores detalhes. Olhando para a parte de interação crossmodal, eh, determinando, né, como que a saída desses modelos é suportada eh, por evidências textuais ou visuais. Então, em um primeiro momento, a gente trata essas modalidades de forma isolada, inclusive é um trabalho que a gente já tem realizado, gerando perturbações textuais e que é um ponto que a gente já tem trabalhado, e posteriormente também perturbações de caráter visual. Eh, Isso possibilita depois a gente fazer uma estimação do peso, né, de que cada uma dessas perturbações varia também a nossa representação compartilhada de modalidades. E por fim, chegando ali no esse teste final de multimodalidades. Bom, o próximo passo, então, seria a parte de análise dessas representações. Então, verificando quando respostas que possuem embasamento e aquelas que são alucinadas eh, deixam, né, no modelo eh, alguma forma algum sinal, alguma assinatura que seja possível identificar para saber quando uma resposta tem tem embasamento ou quando uma resposta é fruto de alucinação desses modelos. Então, a gente passa pela geração de outputs, a segmentação de labels, a extração dos estados internos do modelo e depois, posteriormente, a comparação desses padrões obtidos para tentar identificar justamente esses, esses elementos distintos. Então, quando um, um elemento é alucinado ou não. Há alguns sinais candidatos levantados por essa parte aqui, que a gente extrai no momento de extração dos estados. Então, seja os embeddings de imagens, os embeddings dos textos também, as ativações das camadas de atenções, direções no espaço latente, os tokens visuais que são gerados, enfim, outras camadas internas dos modelos. E isso é importante ser levantado agora.
Bem, no último passo ali, que diz respeito à intervenção mecanística, né, do modelo, então a gente utiliza os achados da parte anterior de identificação de perturbações nas camadas internas do modelo, para testar o quanto de controle a gente pode ter sobre a saída final dos modelos a partir de intervenções nesses estados. Ah, para isso, né, uma metodologia comum é a gente ter diferentes tipos de execuções do modelo. Então, uma limpa, sem nenhuma intervenção, uma corrompida, então, com essa é perturbada de maneira de maneira, eh, não controlada, e também uma execução com a intervenção desejada, para ver se isso auxilia na representação final do modelo ou não. Ah, sobre os modelos e datasets utilizados para isso, a gente ainda não trouxe aqui uma listagem muito definida se serão esses, a gente pretende testar, mas alguns pontos importantes já foram decididos, principalmente em relação aos modelos, de que ah, o principal constraint que a gente tem nisso é que modelos proprietários não são muito bem encaixáveis nesse tipo de experimentos, uma vez que a gente precisa de ter acesso às decisões internas, às representações internas dos modelos, para gerar essas perturbações. Então, por isso, o trabalho acaba caindo no escopo de modelos abertos. Sobre as dimensões de avaliação, então, a gente olha para diferentes dimensões. Então, olhando principalmente o objetivo final dos datasets, a gente vê para a performance nas tasks, isso pode ser medido de diferentes formas. Ah, o alinhamento espacial das respostas e das interpretações, a consistência semântica também das respostas que foram geradas, o quanto que as respostas geradas possuem causalidade entre o input e o output. A robustez também é uma métrica importante, quão estável o modelo é em diferentes execuções, também inserindo aqui as perturbações, e uma métrica aqui mais final, né, do pipeline como um todo, o quanto que a gente consegue reduzir de alucinação a partir dessas intervenções. A gente espera ter essas contribuições na taxonomia, então, conseguindo trazer uma visão melhor dessa área de pesquisa, principalmente para alguns domínios específicos, no nosso caso, o português de forma geral. Hã, alguns procedimentos em si para geração dessas perturbações, o diagnóstico desses modelos, uma camada de intervenções e, como comentei no começo, o framework completo ali de avaliação, eh, de grounding das respostas, causalidade e robustez das respostas geradas. Há algumas limitações que a gente tem em mente já. Então, a primeira se diz respeito à capacidade computacional, né? Então, quanto maior o modelo e maior a resolução das imagens que a gente estiver trabalhando, maior a demanda de capacidade computacional que seria requisitado para isso. Então, por esse motivo, inicialmente a gente foca em modelos de pequeno porte. O acesso, né? Como eu comentei anteriormente, a gente precisa acessar as representações internas dos modelos, então, por isso, a gente foca também em modelos open source. Ah, Faithfulness, né, então, quão plausível as aplicações que são geradas pelo modelo podem ser e o quanto isso está grounded, né, tem embasamento seja em qualquer uma das características previamente discutidas. E aqui também um ponto que não é o central da tese, mas é, dado o review de literatura inicial, a gente tem bastante material da área biomédica, né, para avaliação. Então, a gente também faz esse adendo
de que esses, esses modelos não buscam, né, ter a, 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 a gente busca a redução de alucinações e outras características indesejadas desses modelos, mas ainda não propondo algo substituto, que não requer uma validação de um especialista. Bem, então, o que a gente busca com esse projeto é ter modelos multimodais que sejam mais confiáveis e que pro, pro, provenham, né, explicações que possuem embasamento tanto em dados de treinamento ou então nos inputs que foram passados aos modelos, é, e que a gente tem esse mecanismo de interpretabilidade que vai além da explicação, mas que forneça também uma maneira de intervenção nesses modelos para que a gente chegue nesse objetivo final de um modelo mais confiável e explicável. Bom, ah, bom, pessoal, agradeço a atenção de todos. Se ficou disponível aqui para qualquer pergunta, caso não queiram perguntar agora, tem meu e-mail aqui e um QR Code para o meu LinkedIn. Estou à disposição de todos.